Pois é, mas como resolver esses problemas? A quem recorrer de imediato? Quem deve tomar a iniciativa para resolver tudo isso? É o condômino ou é o síndico? Perguntas todas que a gente passa agora para o advogado que está com a gente hoje, Laércio Mineiro. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Amazônia. E para falar de um assunto que preocupa tantas pessoas e que se veem na situação, muitas vezes não sabem para quem recorrer. Muito bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor começasse dizendo, detectou, vai comprar um apartamento. O que a gente faz para detectar possíveis problemas? O que o condômino, o novo morador, deve fazer para se prevenir de ter problemas lá na frente? Primeiramente, bom dia, Cleiton, bom dia, Luana. Bom, sempre há vistoria, só que normalmente a vistoria é feita do lado interno do apartamento. As pessoas estão sonhando tanto com a casa própria que se preocupam com a parte interna e não se preocupam em vistoriar a parte externa do condomínio, ver se tem todos os extintores, se tem todas as saídas de emergências estão ok. Então, o ideal é, além de vistoriar a parte interna do apartamento, vistoriar também a parte do condomínio, as áreas comuns. Agora, é bom atentar para prazos, né? Porque existe um prazo, mesmo que você entre no apartamento, para que você possa analisar quaisquer problemas que a construtora é obrigada a resolver. Existe um determinado ou depende do contrato? Não, existe um prazo. O que acontece? Eu vi na reportagem que todos os vícios, os defeitos que o código chama de vício, são aqueles que estão escondidos. Por exemplo, você não tem como entrar no apartamento, ainda que faça a vistoria que eu falei há pouco, e perceber que tem goteira no telhado ou que há infiltração pelo encanamento. Então, o que acontece? Nesse caso, é o que a gente chama de vício redibitório, são os vícios que são escondidos. Então, nesse caso, o prazo é de 1 ano. Se for aquele, como, por exemplo, apareceu o defeito das goteiras, do telhado, que você só consegue perceber depois de algum tempo, aí o prazo é de 1 ano a contar de quando descobre esse defeito. E se o defeito for aquele aparente, assim que você entra no apartamento já consegue notar, aí o prazo para reclamação são só de 90 dias. Agora, por exemplo, quando eu fui fazer minha vistoria, alguns pequenos problemas foram detectados e na hora que é feito um laudo, que é assinado, inclusive pelo próprio morador e pela pessoa que está fazendo a vistoria responsável pela construtora, e como eram coisas pequenas, aí me disseram assim, não, a gente não precisa nem detalhar tudo, porque eu resolvo quando a senhora for mudar já vai estar tudo ok, a gente faz só a vistoria novamente em cima desses pontos que foram colocados. Isso é legal? Não, o ideal é você fazer a observação que não está de acordo. Quando você faz o contrato, tem um memorial descritivo que vai dizer tudo que o apartamento vai ter, o tipo de piso, o tipo de tinta, como vai ser entregue a iluminação, enfim, todos os detalhes do apartamento. Se tiver alguma desconformidade, você não pode receber, você tem que deixar a observação na ficha de vistoria que aquilo está com defeito. E só pode dar como recebido se estiver tudo ok. Inclusive, gente, a gente queria abrir agora o espaço para você de casa também participar, tá? Você pode entrar em contato com a gente pelo telefone que aparece aí na tela e mande as suas perguntas que a gente aproveita e repassa aqui ao vivo, tá? O 991 26 3206. Boa de memória. Boa de memória. Você de casa deve ter anotado também no seu celular, né? Aproveita, manda essa mensagem pra gente para que nós possamos tirar todas as dúvidas de quem está em casa. E por incrível que pareça, semana passada eu estive conversando com uma senhora que me disse que está há 3 meses esperando um imbróglio jurídico porque ela foi fazer a vistoria do apartamento dela e verificou, por exemplo, que metragens que estavam no contrato estavam, na verdade, reduzidas quando ela recebeu o apartamento. E para isso, ela não entrou no apartamento, acionou a justiça, enfim. Isso pode ser minimizado direto com a construtora antes de ir para a justiça ou não? Como é que faz? Qual é a dica que se dá para uma pessoa que enfrenta isso? Porque ela acabou não entrando no apartamento, está em aluguel, faz o quê? O ideal é que acione a construtora. Nesse caso, ela poderia pedir o abatimento. E aí um abatimento proporcional a construtora poderia aceitar e ela pagava só a metragem que recebeu. Teria o abatimento, ela não pagaria tudo que estava no contrato. Mas, infelizmente, nem sempre as construtoras aceitam e aí vai para a justiça. E no caso de aluguel, ela que tem que pagar ou a construtora tem que bancar? Se ela mora alugado? Não, porque ela morava alugado, né? Continuou no aluguel porque não recebeu o apartamento, porque acabou acusando
esse problema de metragem. Então ela está do lado de fora, resolveu não receber a chave. Virou uma ordem judicial. Nisso, o aluguel tem que ser ainda pago por ela ou ela pode acionar para que a construtora pague enquanto resolve o problema judicial? Pode ser por meio de acordo. A construtora pode pagar, mas eu nunca vi a construtora pagando sem necessidade de acionar a justiça. Mas ela tem direito ao aluguel porque ela sofre um dano material por conta do atraso. E aí ela pode acionar a justiça e ter o ressarcimento do aluguel que ela gastou. Só que o dano material ele tem que ser provado. Então, se ela paga o aluguel, ela tem que fazer contrato e pedir o recibo de que pagou. Agora, em que casos o próprio morador tem que ir adiante com a reclamação sozinho e em que casos tem que ser por intermédio aí do síndico, do condomínio? Quais são as situações? De repente, a gente viu ali uma pessoa que reclamou que quando chove o apartamento alaga. Provavelmente não acontece só com dela. E aí, como é que faz? Qual a melhor forma de se ter um bom resultado? Agir sozinho ou juntar todo mundo e trabalhar em torno da pessoa do síndico? Funciona assim, se o dano atinge só um morador, ele entra sozinho. Se for nas áreas externas ou se for um defeito que atinge todos os apartamentos, como nós vimos na reportagem, um morador pode entrar ou pode entrar o síndico em nome do condomínio. Porque algumas pessoas ficam na dúvida se não faz mais volume, se cada um entrar com a mesma ação, que de repente ajuda a pressionar, digamos assim, a solução mais rápida. Isso não faz diferença, então? Se todo mundo entrar com a mesma ação, ela vai ser juntada em uma só, vai ser montado um litisconsórcio, como a gente chama. Todo mundo vai para a mesma ação porque é o mesmo polo passivo, está reclamando contra a mesma pessoa e contra os mesmos defeitos. Okay. Agora, hoje se vê muito isso. Há pouco tempo, se a gente for buscar aí 5, 10 anos, pouco se tinha tanta reclamação de condomínios. Mas aí teve o boom imobiliário, enfim. Tinha tantos condomínios Pois assim, né? Teve o boom imobiliário e com isso as ações, né, devem se propagar na justiça. A gente só não tem como mensurar o número de ações. Mas a pergunta é a seguinte, a justiça não tinha como, numa determinação já única, questionar esse problema de tantas falhas estruturais, de enfim, tantas situações que se tem, já que as construtoras normalmente são as mesmas que, enfim, ganham aí tantos processos na justiça, ou não? Tem que ser realmente caso a caso? Tem que ser caso a caso. Primeiro porque a justiça ela só age se ela for provocada. A justiça ela não age por conta própria. Ou o Ministério Público tem que provocá-la, se tiver uma ação coletiva, se tiver várias torres com o mesmo problema, podem reclamar ao Ministério Público e ter uma ação coletiva. Mas se ninguém reclamar, a justiça não pode, não é que ela não queira, ela não pode ir lá por conta própria. Entendi. Olha só, a gente está recebendo agora informação da direção de que uma senhora ligou para a gente agora, muito obrigada pela participação, dizendo que comprou uma casa num condomínio e não foi informada que estava essa casa numa ladeira. E aí, depois de assinar o contrato, ela pode reclamar? Porque acontece muitas vezes da pessoa olhar o modelo, o padrão que está lá decorado e depois não saber exatamente a localização e se deparar com um problema como esse. E aí, o que faz? Olha, nesse caso é difícil a situação dela, porque se a ladeira não oferece nenhum perigo, não tira o objeto da casa que é a moradia e não diminui o valor, não há como reclamar. Agora, se essa reclamação é feita antes de assinar o contrato, ela conseguiria, por exemplo, alguma coisa ou não? Pois é, nós temos esse problema. A maioria dos contratos são o que a gente chama de contrato de adesão. Você não consegue alterar. Dificilmente vai ter um contrato que você vai chegar, olha, eu não quero assim, eu quero que mude essa cláusula e a construtora vai aceitar. Por quê? A construtora tem vários contratos, então para facilitar ela faz um contrato padrão, muda só as especificações, por isso normalmente o memorial descritivo vem em anexo e por isso não tem como alterar. Muito difícil, eu nunca vi uma construtora que aceitasse alterar, a não ser as questões do memorial descritivo. E aí, se ela levar um engenheiro, por exemplo, que ateste se há algum problema, isso pode, de repente, ser revertido? Porque uma coisa é você simplesmente não querer estar numa ladeira, outra coisa é detectar realmente problemas. Um laudo de um engenheiro, por exemplo, faz diferença? Faz, pode ser usado como uma prova técnica, uma perícia. Mesmo sendo alguém individual, vou contratar e aí, porque subentende-se que deve haver alguma relação, né?
às vezes é parente, fulano, isso não interfere? Não interfere. O que acontece? A pessoa vai apresentar o laudo do engenheiro que contratou. A construtora provavelmente vai apresentar um outro laudo, se ela não concordar com o engenheiro. E aí o juízo pode contratar um perito. E aí vai confrontar os laudos, vai ter o laudo pericial da justiça e vão chegar a uma conclusão de quem está certo ou errado na situação. Dá para a gente saber, em linhas gerais, normalmente, quem leva a razão pela justiça, se em maior parte dos casos é a construtora ou o morador? Aí vai de caso a caso, mas o que tem chegado, o que eu tenho trabalhado, a maioria das vezes o morador tem razão. Olha aí, é procurar realmente se informar direitinho, buscar todos os laudos e antes de você assinar o contrato, visite 1, 2, 3 vezes, veja os detalhes, pergunte de quem mora já no empreendimento para tirar todas as dúvidas e ter menos problemas na hora de você assinar o contrato e, enfim, realizar o seu sonho da casa própria, viu? E sem problemas. Sem problemas. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Obrigado. Muito bom a gente poder esclarecer quem está em casa. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, Bom bom dia. trabalho.